Mas Deus falou, e agora? Eu primeiro não posso me esquecer do planejamento e da preparação. Mas depois que eu fiz isso, o segundo passo é que eu não posso me intimidar com os desafios. Olhe para o seu vizinho mais uma vez. Diga para ele, não se intimide com os desafios. Aquele povo foi estudar a terra, aquele povo foi planejar. E o que é que acontece quando a gente planeja? A gente começa a perceber que não é assim tão fácil como a gente achou inicialmente. Que a gente vai ter que aprender algumas coisas, que a gente vai ter que conquistar algumas coisas. E aí às vezes a gente fica tão focado nos desafios, que a gente esquece o tamanho do Deus que mandou a gente enfrentar esses desafios. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram a focar tanto nos gigantes, que eles começaram a esquecer do Deus que tinha prometido. E lá no capítulo 13 de Números, no versículo 17, no versículo, 28, a Bíblia diz o seguinte: eles trouxeram um relatório, eles voltaram do planejamento e da preparação, mas se esqueceram da promessa. E então a Bíblia diz: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. E então no versículo 31, a Bíblia diz: os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Quantas pessoas não recebem uma promessa de Deus, ficam animados com essa promessa, mas quando começam a estudar, a se preparar, a perceber os passos que precisam dar, eles acabam se intimidando com os desafios e começam a espalhar um relatório negativo sobre a promessa. Ah, não é bem assim. Ah, você está dizendo que essa igreja vai avançar e vai fazer isso. Você já parou para contar quanto é para fazer isso? Ah, mas estão dizendo que você vai chegar em tal lugar. Você já viu o esforço que você tem que ter para desenvolver isso? Porque a gente pensa que quando Deus abre uma porta, não existem desafios. Quando na verdade a Bíblia diz exatamente o contrário. Lá em 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 16, versículos 8 a 9, o apóstolo Paulo diz: uma grande e oportuna porta se me abriu em Éfeso. E aí depois ele diz: e há muitos adversários. Olha que interessante, a gente pensa que quando Deus abre uma porta, não tem desafio, não tem problema, mas os problemas aparecem justamente onde Deus abre a porta. O diabo ataca justamente onde você tem mais potencial de resultados. Sabe por quê? Porque ele sabe que as tuas lágrimas podem se transformar em chuva na vida de outras pessoas. Em outras palavras, aquilo que te aflige hoje é aquilo que Deus pode te usar para libertar outras pessoas. Veja alguém que ensina sobre prosperidade, que ajuda outros a prosperar, e você vai ver alguém que em algum momento foi escravo na sua vida financeira. Veja alguém que restaura casamentos, e você vai ver alguém que o diabo tentou destruir o seu casamento. Porque libertador é um ex-cativo que um dia decidiu odiar as suas cadeias. E ele disse: eu não vou mais permitir que outras pessoas sofram as mesmas coisas que eu sofri. É por isso que o diabo ataca tanto você nessa área. E você diz: ah, mas então quer dizer que não é de Deus. Jesus certa vez disse aos discípulos: passemos para outra margem. E tinha um propósito, era a primeira viagem missionária. A primeira vez que os discípulos estavam saindo das terras israelenses para ir para os gentios, para uma região de Gadara. E quando ele entra no barco, vem uma tempestade. Sabia que algumas tempestades vêm justamente porque você está indo para o lado certo? Se Jesus pensasse como a maioria dos crentes de hoje, ele ia dizer: rapaz, será que é de Deus esse negócio? Que uma tempestade dessa, meu irmão, eu acho que é melhor a gente ir amanhã, eu acho que é melhor a gente deixar para outro dia. Toda vez que algo é enviado para a sua vida, você precisa saber muito bem de onde vem. Porque se você entender que vem do diabo, você manda de volta para o inferno. Jesus entendia, não era Deus que estava mandando aquela tempestade, então ele teve autoridade para dizer: ei vento, cala-te! E ele continuou seguindo naquela direção. Você precisa calar algumas tempestades que são enviadas contra você. Você não pode se intimidar com os adversários. Eu já vi gente chegar para mim em aconselhamento e dizer: pastor,
parece que quando eu decidi obedecer, a pressão aumentou. Pastor, parece que quando eu decidi fazer o rema, ficou mais difícil de eu ficar com a segunda e a quarta e a sexta livres. Parece que quando eu decidi fazer a escola de ministros, parece até uma coincidência. É mesmo? Você acha que é uma coincidência? Ou você acha que tem alguém incomodado e com medo do resultado que você vai ter uma vez que você alcançar essa promessa na sua vida? Não é por acaso. Aquela tempestade não foi aleatório, não foi resultado da meteorologia. Foi um resultado do diabo tentando interferir na ida de Jesus para aquele lugar. E ele se levantou com autoridade, e você precisa se levantar com autoridade também para falar contra as tempestades que são enviadas para você. E ir para o lugar que Deus diz que você vai. A gente muitas vezes começa a dar desculpas quando as tempestades são enviadas. Mas eu aprendi que quem se torna bom em desculpas, não fica bom em mais nada.